Boa tarde, o Banco Cidade Entrevista está no ar, falando neste dia 12 de outubro, véspera das eleições de 3 de outubro, sobre eleições. As dúvidas que você tiver, a gente vai tentar tirar agora em uma conversa, mais uma vez, com o Dr. Paulo Feitosa, que é juiz eleitoral da 37ª Zona Eleitoral de Manaus. Doutor, muito obrigado realmente, mais uma vez, por ter vindo aqui. A satisfação é nossa. A Justiça Eleitoral agradece a oportunidade que tem. Essa oportunidade se repete e nós estamos disponíveis para um diálogo esclarecedor aos eleitores. A gente começa aqui com o trabalho na capital e no interior, a distribuição das urnas. Como é que está para que amanhã, 3 de outubro, já esteja tudo ok mesmo? Então, desde o dia 1º que as urnas foram distribuídas pelas diversas sessões eleitorais, estão todas instaladas, todo equipamento disponível, mesas devidamente compostas e agora aguarda-se apenas o eleitorado com os seus votos e as suas decisões. No interior, o processo se identificou como na capital e estamos agora verdadeiramente na expectativa de um dia exitoso que representará a data de 3 de outubro. Agora amanhã o corre-corre vai ser inevitável. A fiscalização, como é que vai funcionar? Tanto aqui em Manaus quanto lá no interior? No interior, juízes e auxiliares, com a presença efetiva do Ministério Público. Na capital, juízes, Ministério Público, temos uma legião de voluntários, que são os mesários, que são outros colaboradores mais da Justiça Eleitoral, talvez 18 mil pessoas trabalhando com essa finalidade, e a própria população também compõe a legião de colaboradores da Justiça Eleitoral em favor de eleições verdadeiramente limpas. Doutor, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil já divulgaram um esquema de segurança para atuar no dia 3 de outubro, ou amanhã. Esse esquema de segurança funciona em parceria com o TRE? Esse esquema de segurança é um consórcio de ações onde o TRE direciona todas elas em prol do sucesso que se aguarda venham a ter as eleições. Nós, juízes eleitorais, temos a Polícia Militar e temos o Exército e, além disso, a Polícia Federal como parceiros desta missão de levar a todos a oportunidade do seu exercício de voto. Agora a gente tem, no dia das eleições, quando você for à sua sessão, lá tem algumas pessoas que poderão prestar a você alguns esclarecimentos que, caso surjam num dia. Eles são chamados os mesários. E é sobre isso, sobre eles, na verdade, que a gente veio ver agora. A urna antes parecia um bicho de 7 cabeças, mas agora é manipulada com facilidade por Stephanie. A vendedora é uma das 12 mil pessoas convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para serem mesárias neste pleito. Consciente da responsabilidade, Stephanie, que assumirá o cargo de presidente de sessão, garante que já aprendeu a lidar com o equipamento. Fizemos o treinamento e, de acordo com tudo que foi explicado, dá para chegar no dia e conseguir orientar as pessoas com bastante tranquilidade. Para a turma de mesários, o técnico judiciário explica o passo a passo. A urna nesta eleição vem com algumas mudanças. Algumas zonas operarão com a urna de modelo 2009, no qual a mídia não será mais um disquete, será uma memória de resultados com uma entrada USB. Tá? E também o microterminal do mesário terá algumas diferenças, que tem entrada para biometria, né, leitura de cartão magnético. Outra dúvida tirada foi a do voto em trânsito. A Adson mora em Parintins, mas pediu para votar aqui em Manaus. Momentos antes do treinamento, o mesário não sabia ao certo como funcionava o sistema. Eu precisava votar na minha sessão eleitoral. No entanto, eu não vou poder porque eu vou ter que justificar, então eu vou aproveitar e ficar por aqui. Depois de tirar as dúvidas dos mesários, Levindo tem um recado, mas desta vez para o eleitor. O tribunal está disponibilizando várias colas, que a gente chama, são os modelos que já tem o local onde o eleitor pode colocar o número dos seus candidatos. Não tentar de memória, porque ele pode esquecer e assim demandar mais tempo para exercitar o voto. Nesta eleição, a cola é mesmo uma importante aliada do eleitor. Mas lembre-se, o voto é secreto. Depois de votar, guarde a cola para você. E na hora de ir para a zona eleitoral, além do título, não se esqueça de levar outro documento de identificação com foto, que pode ser a carteira de identidade, carteira de trabalho ou certificado de reservista militar. Olha aí, doutor, cerca de 12 mil pessoas foram convocadas aqui no Amazonas para servirem de mesários.
qual o fundamento mesmo, a importância do papel dessa pessoa nesse dia da eleição? Esses mesários, eles são representações da Justiça Eleitoral. Cada sessão eleitoral se constitui em um órgão da Justiça Eleitoral, um órgão menor com uma destinação específica e um trabalho, digamos assim, eventual, momentâneo, para aquele dia. Nós temos na mesa receptora de votos um presidente, mais um secretário e temos 2 auxiliares, que têm a função de receber os eleitores, identificá-lo como apto a votar naquela sessão, encaminhá-lo para a cabina, confirmar o voto e dar a quitação de que ele votou, efetivamente. Então ele seria a engrenagem, o mesário seria a engrenagem que ajuda a funcionar todo esse sistema lá. O mesário, eu diria que aliás, a mesa receptora de votos, constituída por mesários, é o elemento fundamental para que o eleitor possa exercer o seu direito de votar. Se vê alguma irregularidade, ele tem voz de polícia nessa hora ou não? Ele tem a autoridade que está conferida pelo juiz e a possibilidade, inclusive, de pedir à força pública para manter a ordem no recinto, recorrer a um coordenador. Cada prédio público tem um coordenador, e se a solução não for dada por meio desses expedientes, desses elementos utilizados, ele recorrerá ao juiz. No VT a gente também ouviu mais uma vez falar sobre a cola. A cola nunca foi importante como nesse período eleitoral, né, doutor? Colar na escola era um perigo, né? Agora, colar no dia das eleições é uma necessidade, é permitido. Nós temos 6 votos a dar e precisamos verdadeiramente registrar o número de cada candidato da nossa escolha, até para abreviarmos o tempo de votação. Eu faço a estimativa de que vamos ter aí votações, talvez, se estendam por umas 10 horas ou até mais. De forma que, levando o eleitor de casa a sua cola, ele votará com muito mais rapidez. Mas por que tanto tempo, doutor? Por que será a eleição deste ano poderá se estender tanto tempo? Além dessa questão, serão 6 candidatos. Isso já é algo muito significativo. Nós vamos fazer uma simulação daqui a pouco, no próximo bloco, e nós vamos verificar que você vota 6 vezes, confere o número, verifica se o número dado àquele candidato corresponde verdadeiramente àquele que você pretendeu votar. Você vai ter que confirmar o voto, ou seja, dentro do processo de votar existem procedimentos que precisam ser observados. E as nossas sessões eleitorais têm entre 500 e 600 eleitores. É um número muito expressivo. Nas eleições passadas, voltou-se para prefeito e vereador. Desta vez vamos votar 6 vezes. Só para o Senado vamos votar 2 vezes. A gente sabe que idosos, deficientes físicos têm prioridade no dia da votação. Quais outros grupos estão também dentro aí desse pessoal que vai ter uma prioridade para votar no dia? Todas aquelas pessoas que estiverem trabalhando. Militares, em serviço, médico, hoje alguém perguntou, o pessoal da imprensa, com toda certeza. Eu vou trabalhar o dia inteiro. Vou trabalhar o dia inteiro e precisa de um tempo mínimo para poder exercer o seu voto. Precisa de algum documento para isso ou não? Na minha zona eleitoral, os mesários estão orientados para que a pessoa que se identificar como estando trabalhando naquele dia e provar com um documento de identidade que é jornalista, pode votar, pode se antecipar. É assim que eu vejo. Alguém que se identifica como médico e que diz que está de plantão, deve presidir, neste caso, a boa-fé. Acredita-se que verdadeiramente ele esteja de plantão e, portanto, ele tem prioridade. Agora a gente tem a situação do idoso, doutor, que nessa questão de tempo geralmente é quem mais demora para votar. Em algumas situações é permitido um acompanhante para tentar agilizar e para ajudar essa pessoa na hora do voto. Como é que funciona? Um acompanhante para levá-lo até a cabina. Alguém até para dizer a ele o que pode ser feito. Agora, ficar uma pessoa ao lado do idoso, eu acredito que isso não é recomendável, porque vai violar o sigilo do voto. A gente aqui já se questionou até mesmo no programa que passou, que o senhor esteve novamente aqui, sim, sobre essa questão dos votos brancos e nulos, e o senhor sempre colocou aquela questão de quem vota nessas 2 situações está deixando de lado o seu poder de democracia que tem direito no caso.
continuo com o mesmo ponto de vista e faço um acréscimo. Agora existe aquele voto de candidatos de aluguel que foram escolhidos para trazer uma quantidade imensa de votos, ampliando o quociente partidário e permitindo que ele, eleito, leve consigo mais 3 ou 4 candidatos para os quais a votação seria inexpressiva e eles não seriam eleitos. Então é preciso ter muito cuidado, que alguns candidatos aqui mesmo em Manaus, eles com certeza serão campeões de voto. E ao terem esta votação muito expressiva, eles estarão elegendo outras pessoas de votação inexpressiva e que não seria do agrado do eleitor verdadeiramente escolhê-los. Não é a escolha do do eleitor, doutor, nessa situação. De alguma forma, a nossa democracia não estaria sendo invadida nesse caso aí? É preciso que o eleitor vote com consciência e confiança na escolha que faz. O que disse a revista Veja na semana passada é que existe o voto do deboche, o voto da escolha do burlesco, do caricato, e isso precisa ser evitado. Algumas pessoas têm uma revolta tão grande dentro de si, por frustrações com o atual sistema e com tudo que vem cotidianamente, que terminam prestigiando um candidato qualquer, sem o preparo devido, e sem observarem que este candidato, quando eleito, não terá compromisso com o bem-estar social e trará a reboque mais outros tantos candidatos eleitos sem nenhum propósito com o bem-estar social. Acredita-se que isso não vai acontecer aqui no Amazonas, né? Eu espero que não aconteça, mas não tenho tanta confiança, tanta segurança nesse sentido. Agora, mas nós, eu e você, estamos alertando a população de que ao votar, o faça confiante do dever que tem e com a consciência na escolha que fez. Amanhã já é o dia D mesmo, o dia da eleição. Para o candidato, que não será permitido amanhã, aquelas manifestações que a gente já falou por aqui. Manifestações somente individuais, silenciosas. Candidato com a bandeira, candidato com a... eleitor fazendo manifestação silenciosa, individual, portando apenas uma bandeira e um adesivo na sua camiseta. Camisetas padronizadas que podem indicar grupos partidários, movimentações barulhentas, sons e outros instrumentos mais não serão aceitos, não serão admitidos. O candidato também deve se precaver em algumas situações, né? O que eu disse para o eleitor vale também para o candidato. Ele também pode fazer a manifestação dele, silenciosa e individual. Doutor Paulo Feitosa, o senhor continua aqui com a gente vai para um breve intervalo comercial e no segundo bloco uma demonstração sobre como manusear a urna eletrônica no dia 3 de outubro. Até lá.